Bom, vamos mergulhar fundo agora num dos momentos mais incríveis da música brasileira. E olha, essa não é só uma história sobre as canções que marcaram uma geração. É principalmente sobre os laços, sobre a amizade profunda que fez tudo isso ser possível. A gente vai tentar entender a alma do Clube da Esquina. E tá aí, esse verso é o nosso ponto de partida. Ele resume a essência de tudo que a gente vai conversar. A amizade vista como um tesouro, sabe? O pilar que sustentou uma revolução musical inteira. Então, vamos lá para meados dos anos 70. Milton Nascimento, nosso Bituca, estava no auge, lançando os álbuns Minas e Gerais. Mas um erro seria pensar que era um projeto solo. Na verdade, eram verdadeiras celebrações coletivas, encontros de almas musicais que estavam, literalmente, redesenhando o som do Brasil. Eles pegavam bossa nova e misturavam com Beatles, barroco mineiro com jazz, folclore com rock progressivo. Era algo que ninguém nunca tinha ouvido. E a dimensão dessa turma era uma coisa impressionante. A lista de nomes era um verdadeiro quem é quem da música, mas o espírito era totalmente de portas abertas. Para se ter uma ideia do clima, no disco Gerais, o coro da música Calix Bento foi regido pelo Ivanzinho, que era o contra-regra do estúdio. Isso diz tudo, né? Mostra a união e a anarquia criativa daquele momento. Bom, com tanto sucesso, o Bituca foi parar nos Estados Unidos. Ele foi gravar com uma lenda do jazz, o saxofonista Wayne Shorter. E essa viagem, claro, resultou num álbum espetacular, o Native Dancer. Mas também trouxe junto uma saudade imensa de casa, e principalmente dos amigos. E tem essa carta que ele mandou para o Brasil que, nossa, ilustra isso perfeitamente. Mesmo com o reconhecimento internacional batendo na porta, a saudade era gigante. Ele chega a escrever que só consegue se entender de verdade quando está perto dos amigos, que ele precisava daquele peso, daquela responsabilidade compartilhada. A distância só deixou mais claro o quanto aquela conexão era vital para a arte dele. E é exatamente desse sentimento todo, dessa experiência fora do Brasil, que vai nascer uma das canções mais lindas e importantes sobre a amizade da nossa música. O jeito que essa música nasceu foi único. O Bituca compôs a melodia lá nos Estados Unidos, com uma letra toda improvisada num inglês que ele mesmo inventou. Quando ele voltou, mostrou a melodia para o Fernando Brant, que captou o sentimento na hora e a transformou na canção da América, aquela que imortalizou a ideia de que um amigo é um lugar seguro, um verdadeiro tesouro. Essa saudade toda, que era mútua, acabou levando Milton e Loborges a uma decisão. Cara, tá na hora de fazer o Clube da Esquila 2. O desejo era simples, mas muito poderoso. Eles queriam estar criativamente juntos de novo, reviver a magia daquele primeiro encontro. Só que o cenário era outro. 6 anos tinham se passado. Aquele clima intimista, de garagem, já era. A fama trouxe uma superprodução, dezenas de pessoas circulando pelo estúdio. O autor dos textos que a gente usa como base aqui chega a confessar que se sentia perdido no meio da multidão, como se ninguém nem fosse notar se ele não estivesse ali. Mas mesmo com toda essa grandiosidade, esse caos, a genialidade sempre dá um jeito de encontrar um caminho. O desafio era justamente esse: criar a beleza, criar algo com significado, num ambiente que era uma mistura de festa com uma tensão extrema. E a gente não pode, de jeito nenhum, esquecer do pano de fundo disso tudo. O Brasil vivia o 14º ano da ditadura militar. A repressão, a censura, o medo, tudo isso era parte do dia a dia e, claro, influenciava absolutamente tudo. A violência política não era uma coisa distante, uma notícia de jornal. Era real e atingiu o grupo de uma forma brutal. O amigo deles, o pianista genial, Tenório Júnior, desapareceu na Argentina. Ele tinha saído para comprar cigarros e nunca mais foi visto. Essa tragédia marcou todo mundo, para sempre. Então a pergunta é: como é que a criatividade sobrevive num caos desses? Bom, o Bituca propôs um experimento que foi simplesmente fascinante. Ele deu a mesma melodia para 2 letristas, o Márcio Borges e o Fernando Brant, com um único pedido: escrevam sobre o que o tempo fez de vocês. E o principal, sem que um soubesse do trabalho do outro. O resultado? 2 visões completamente pessoais, mas que se completavam. E toda essa busca por um significado, por entender o que tinha sido feito deles e da arte deles, nos leva a uma reflexão final, muito poética, sobre o que é o ato de criar. Essa troca de palavras é fantástica. Um dia, um crítico, muito literal, apontou que bananas não têm sementes, questionando um verso.
A resposta foi pura poesia. Nem peixe tem sede. A arte não joga segundo a lógica do mundo real, né? Ela cria as próprias verdades, os seus próprios universos. No fim das contas, a história do Clube da Esquina deixa essa pergunta no ar. No meio de tanta mudança, de tanta pressão e de tanta perda, qual é o ingrediente secreto que faz a arte e a amizade criarem algo eterno? Talvez a resposta esteja naquela melodia, a que viajou o oceano e voltou como um hino, provando que certas coisas, assim como um bom amigo, são mesmo para se guardar para sempre.